Bom, ok, começando aqui o Ciência Convida, e hoje nós estamos com o José Eugênio, que foi aluno e hoje é professor do Instituto Docton, para falar sobre um trabalho que ele fez que deu essa grande contribuição, né, para a comunidade caratinguense. José Eugênio, poderia falar para a gente sobre esse trabalho, do que se trata e como que começou essa ideia? Bom, como a gente viu anteriormente, nós descrevemos todo o processo. Esse local que nós estamos aqui agora é o santuário aqui de Caratinga. E o santuário, a gente sabe que é um local histórico. O santuário iniciou a construção em 1969 e em 1971 foi celebrada aqui a primeira missa com 1.900 fiéis, né? Então, aqui é um lugar histórico e esse foi o tema do nosso trabalho, porque o nosso trabalho consistia em fazer uma análise acústica em ambientes históricos de grande porte. Por que isso? Porque conforme a gente vai ver algumas tomadas aqui, pelo fato de ser um ambiente histórico, algumas características aqui não podem ser mudadas. Porque o tratamento acústico hoje, convencional que a gente usa, ele pode ser feito de duas maneiras. A gente tem o condicionamento acústico e tem o revestimento acústico. Esse tipo de tratamento, ele mexe na estrutura, no projeto da coisa. O que seria? A gente fazia uma análise desse ambiente e fazia uma cobertura nessas paredes para absorver as ondas sonoras. Com isso, a gente ia diminuir ou até eliminar esse efeito que a gente está até sentindo no áudio aí. Vocês podem ver que o áudio aqui do ambiente tem uma ligeira reverberação no fundo. E isso aqui, vocês imaginam isso aqui quando você tem um número alto de pessoas aqui dentro e tem um locutor ali na frente falando. Anteriormente ao nosso projeto, a gente via que a disposição das caixas acústicas aqui estavam de maneira errôneas. Por quê? Porque nós tínhamos algumas caixas na frente, nessa lateral perto dos painéis aqui, e algumas caixas nas partes posterior aqui, retornando o som para frente. Então, você estava sentado num determinado local, você estava recebendo um som, dependendo do local, de 4 fontes ou até mais sucessivas, com uma diferença, com um atraso do som em relação à distância que você estava em relação àquela caixa. Então, como esse ambiente era altamente reverberante, com isso você não conseguia entender nada. O som ficava completamente legível. Aí o que nós fizemos? A gente mostrou lá o software que foi utilizado, nós fizemos um levantamento acústico aqui, fazendo a medição anterior do nível de reverberação. Com essa medição do nível de reverberação, a gente tinha dados para comparar com o projeto implementado depois, para a gente ver a eficiência do projeto. Aí com esses dados, através de vários softwares que a gente mostrou anteriormente, nós pegamos esses dados, fizemos a modificação e depois refizemos esses testes nos mesmos pontos que fizemos anteriormente. E conforme os gráficos que serão mostrados ainda, vocês vão ver que houve uma diferença muito grande na reverberação do som. Só complementando, a ideia aqui do projeto é tentar fazer uma melhora do som, não conseguir resolver completamente, porque para a gente resolver esse efeito reverberante completamente, realmente a gente teria que mexer na estrutura do caso do santuário. E isso não é possível a gente fazer pelo fato de ser um ambiente histórico. Então, através de software, a gente conseguiu uma condição melhor de sonorização para ele. É o que a gente vai mostrar agora. Correto. Então, enquanto ele vai mostrando as imagens das caixas, só fala para o nosso amigo aqui o que vem a ser reverberação, de uma forma... Tá. Nós temos 2 efeitos muito grandes quando se trata de som. Por exemplo, muita gente, quando é criança, às vezes sobe numa montanha e grita assim, alô! Aí, daí a pouco, o som retorna, você ouve sua voz novamente. Reverberação, esse princípio é o seguinte, a gente chama de eco. A partir do momento que o som leva mais de 1 segundo para poder voltar, ele é eco. A partir do momento que esse som volta com menos desse tempo, é chamado de reverberação. Então, o eco, ele tem uma demora maior. A reverberação é um retardo do som mais curto. Ok, então, mostra para a gente aqui o posicionamento das caixas. Ok. Hoje, nós tínhamos várias caixas aqui, conforme vocês irão ver em fotos que foram tiradas antes, as caixas foram colocadas do lado desses painéis e na parte
posterior aqui, certo? Hoje vocês já não estão vendo essas caixas que elas foram retiradas, essas caixas acústicas foram retiradas. E essas caixas acústicas hoje, tomou-se o cuidado de deixar duas na frente, para cuidar da sonorização dessa parte frontal aqui, duas caixas no altar, na parte superior lá do altar, dá um close lá. Mostra pra gente, por favor. Do lado daquele anjo tem uma daquele lado e outra do lado de cá. Essas duas caixas ali, elas são o que a gente chama de caixa de retorno. A função dessas caixas é retornar o som para quem está falando no altar, porque isso é muito importante. As pessoas que estão usando o microfone, se você não estiver ouvindo o que você está falando, você se perde nas palavras. É o que acontecia muito, porque o que o locutor ouvia era o som que vinha da parte traseira. Então ele recebia o som. A reverberação. Isso, não, aí ele já recebia o som com reverberação e com retardo, porque nós temos uma distância aqui dos 40 metros. Então a pessoa se perdia na hora de fazer alguma leitura, certo? E agora não, ela recebe o som imediato do que ela está lendo. Então ela consegue ter uma interlegibilidade do que ela está falando bem melhor do que tinha antes. E aí o que a gente fez? A gente aproveitou, depois desse estudo, e fizemos uma modificação nas caixas. A gente vai chegar mais para trás e mostrar para vocês que as caixas agora, elas são colocadas no teto, com a inclinação para a parte de baixo, e elas são colocadas no mesmo alinhamento, na mesma direção, justamente para a gente perder aquele efeito que as caixas tinham de sentidos diferentes, de ondas em sentidos diferentes te chocando. É interessante dizer o seguinte, às vezes a gente fala assim, as ondas estão chocando. Quando você tem ondas sonoras chocando, se você tem elas chegando com a mesma fase, você tem uma coisa que a gente chama de efeito construtivo. Você tem um aumento do som, mas para isso tem que ter uma mesma direção. Se você tem elas chocando com a fase da onda diferente, você tem um efeito destrutivo. Uma onda tende a acabar com outra onda. E isso é o que a gente estava tentando evitar aqui. Correto, é isso aí. Ciência Convida mostrando para você a contribuição da engenharia, no caso, nosso amigo Zé Eugênio, engenheiro elétrico, quanto à questão aqui do social, que é essa contribuição para a comunidade caratinguense. Zé Eugênio, no próximo bloco você vai mostrar para a gente os pormenores do seu trabalho, não é isso? Isso, no próximo bloco a gente vai mostrar, vamos fechar o bloco mostrando, ou melhor, fazendo uma demonstração de como é a atuação desse software de análise do ambiente acústico. Ok, é isso aí. Vem Convida que o Ciência te convida.